No mundo dos mangás é cobrado várias habilidades de um artista, seja pelo deslumbre de seus desenhos, narrativa visual e até identidade. Hoje veremos como a artista, e ela também é escritora do mangá de Gachakuta, se destaca com seus desenhos. Vamos entender um pouco como Kei Urana transmite suas ideias de seus desenhos. Acho que já podemos começar pelo seu traço, que nada mais é que a forma visual que ela transmite suas ideias. A Kei usa a estilização para fazer seus personagens bem chamativos e com características marcantes. Acredito que esse apelo na arte dela tem influência da sua assistência nos trabalhos de Atsushi Okubo. Eu estou falando aqui do autor do icônico Soul Eater. Se você reparar bem, os dois têm essa semelhança de estilização exagerada em seus personagens, principalmente em momentos de forte emoção, além de terem silhuetas muito boas, algo importante para a nossa percepção de uma figura. Tenho certeza que trabalhar para o Okubo moldou um pouco essa sua extravagância da arte da Kei. Só que no caso dela, podemos dizer que ela extravasou um pouco mais, já que dá para perceber que os personagens dela são bem mais detalhados e extravasados do que os do Kubo. Kei Urana tem a ajuda de Ando Hideyoshi para a arte de grafite, algo marcante em seu mangá. Podemos ver isso principalmente na cidade dos Conjuradores, lá bem no início da história. Dar destaque à arte de grafite acredito que foi uma adição muito boa para o mangá, pois combina muito mais com essa estilização exagerada da autora. Mas que tipo de técnicas a Kei Urana usa para deixar seus personagens terem essa mais, vamos dizer, identidade? Uma das coisas que se nota fácil é sua linear arte mais agressiva. Ela extravasa mais em delimitar os limites de uma figura. Na realidade, nós não temos linhas separando uma figura de outra. Percebemos isso por causa dos contrastes nas cores de acordo com a luz. É por isso que principalmente utilizamos linhas no desenho, para marcar esses limites. Outra coisa marcante é que a linear arte de Kei também parece mais suja, no sentido que parece um sketch, sabe? Parece mais solta. Mas isso não é ruim, isso dá um charme a mais para sua arte. E até combina mais com a obra que o lixo é um aspecto importante. Lixo, sujeira, caótico. Esses elementos combinam muito bem. Usar linhas mais agressivas ou bagunçadas pode passar a sensação de sujeira, desordem. Eu também utilizo isso muito em meus desenhos que têm uma ideia mais sombria, caótica ou suja mesmo. É algo simples de se fazer, mas é muito efetivo. Outra coisa que ajuda muito a deixar o traço de Kei Urana com mais identidade é a forma que ela faz os cabelos. O cabelo de um personagem ser icônico é um apelo visual que sempre vai funcionar. E se você quer desenhar cabelos melhores, já sabe, né? Vê esse vídeo aqui. Ela desenha seus cabelos com formas bem quadradas e de aspecto mais espetado. Parece até que o cabelo dos personagens são duros. Principalmente a gente nota isso no cabelo da Ryo. No caso do Ludo, ele tem pontas escuras, que dá a impressão mais ainda de sujo. Mas como falei antes, isso é algo que beneficia o mangá. E além do cabelo, o que mais pode ser icônico? Acho que uma das coisas que mais se destaca na forma que o autor desenha seus personagens é principalmente o rosto. Em específico, eu estou falando dos olhos. Nós naturalmente temos uma atenção fisgada pelos olhos, justamente porque eles são extremamente expressivos. E é por isso que quando falamos com alguém, ou vemos ela pela primeira vez, nós olhamos geralmente para os olhos dela, para ver justamente o que essa pessoa está demonstrando, porque os olhos são extremamente expressivos. Os olhos em Gachakuta são enormes e agressivos na forma que são desenhados. Eles são mais pontiagudos, o que colabora para dar uma impressão de perigo. Se você não entende o que eu estou falando da teoria das formas, que basicamente diz que cada forma geométrica nos passa uma sensação diferente. E aqui no caso de Gachakuta, você repara que eles têm essas formas mais quadradas e triangulares também. O quadrado dá a impressão de firme, robusto, resistente, e o triângulo de caótico, perigoso. Além disso, ela desenhar olhos grandes colabora mais ainda com o exagero de Gachakuta. Como eu falei antes, ser mais caricato ajuda a ter expressões mais exageradas. Se vocês viram meu outro vídeo sobre design de personagens, e se você não viu, vai ver lá depois desse aqui, afinal vai te ajudar a fazer designs melhores para os seus personagens. Se você ver esse vídeo, em uma parte dele eu digo que o apelo visual, na minha visão, é mais importante do que a narrativa visual. Justamente porque se um personagem te chama a atenção visualmente, você não vai se importar muito com a coerência do design dele. A emoção, na vasta maioria das vezes, vai vencer a lógica em apelo. E nesse caso, digamos que os personagens de Gachakuta têm o drip. Suas roupas são bem chamativas, misturando algo mais fantasioso com um mundo extremamente apocalíptico. Outra característica de apelo visual que a Kei usa e acerta em cheio é colocar objetos ou figuras icônicas em seus personagens. Eles têm tatuagens, brinco, uniformes bem detalhados e máscaras também. E para você entender, máscaras são dos apelos visuais mais garantidos de darem certo. Eles chamam muita atenção. Então nesse quesito, não tenho o que reclamar da autora. Ela sabe criar personagens chamativos visualmente. E outra coisa chamativa que nos faz paralisar e ficar olhando são aqueles painéis lindos. Isso principalmente por causa da composição.
composição. Composição basicamente é a harmonia dos elementos distribuídos em uma figura. Então, no caso daquelas imagens que você não entende nada do que está acontecendo, você não sabe onde algo termina ou começa, pode ter certeza que a causa disso é a falta de capacidade do artista em deixar a figura harmoniosa. Perceba que dá para perceber bem onde está o foco da imagem e o plano de fundo que o cerca. Você tem que posicionar o personagem ou objeto de foco corretamente. Não adianta você aprender a fazer cenário se você não conseguir usar ele de forma decente. Isso vale para vários personagens também. Se você desenhar vários personagens em uma mesma imagem e não saber distribuir eles direito, vai ficar com uma composição horrível. Vai parecer um monte de garrancho. Então treine composição, isso vai melhorar muito seus desenhos. É essencial, principalmente se você já está pensando em adicionar cenários em seus desenhos. Claro que outras coisas são relevantes também, como o controle de contraste e narrativa visual de toda a imagem em si. Um destaque rápido vai para como a autora desenha os narizes. Eles são bem mais definidos que a simplificação popular que conhecemos, até mesmo nas personagens femininas. Ela às vezes desenha até mesmo as narinas. Claro que isso é mais comum em personagens masculinos, já que simplificar mais um elemento do rosto como o nariz dá a impressão de delicadeza ou fofo. Então mesmo que a forma de desenho da Kei-Urana seja mais agressivo, ela ainda consegue sim passar a ideia de feminilidade bem concreta. E tudo isso com uma aplicação simples, né? Uma simplificação de um elemento do rosto. E como um mangá de ação, tem outro aspecto a ser cobrado da autora, que são coreografias de luta. Mesmo Gachakuta tendo uma line art bem carregada, o que lhe dá uma ideia de grande rigidez, ainda assim temos vários golpes, movimentos e sequências fáceis de captar o que está acontecendo. Sejam troca de golpes ou poses dinâmicas, a Kei-Urana ainda assim consegue fazer isso decente mesmo com um traço mais agressivo. O anime vai sair esse ano, o que eu acho muito bom para pessoas conhecerem mais a obra. Ele é um dos shonens modernos que mais merecem conhecimento, não só pela sua arte, mas também a história tem plots interessantes e o mundo é bem fantástico. Como você tá vendo aí do fundo, eu tentei fazer um desenho baseado nas coisas que eu vi aqui na arte da Kei-Urana, mas não ficou tão decente assim não. Eu gostei da personagem, talvez se eu fizesse colorido ficasse melhor, mas definitivamente uma das coisas que eu não tenho que ela tem muito melhor é a arte finalização. A line art dela é muito boa, é uma coisa que eu sou ruim. Sem falar que a anatomia da Kei é um pouco mais estilizada, com mais destaques nas curvas, isso eu não notei direito na hora que eu estava fazendo o desenho. Acredito que Gachakuta tem uma das artes mais lindas dos mangás atualmente. Ele tem expressividade, identidade, versatilidade e quesito técnicos muito bem aplicados. Kei-Urana está de parabéns pela sua excelência. E se você quer mais análise de mangakas ou artistas diferentes, pode comentar aí embaixo. Vai que tem a chance de eu trazer um vídeo focado nesse artista específico. Mas enfim, esse foi o vídeo. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Compartilhe para o seu grupo de amigos ou para quem você acha que vai agregar esse vídeo. E fique em paz. Obrigado para você que assistiu até aqui e tchau!